Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre concentração de mercado e competitividade para consultórios e clínicas no Brasil. Este tema é sensacional, a gente entender como que é a competitividade do mercado aqui no Brasil hoje. Então nós vamos falar um pouquinho o seguinte: como que eu tenho que lidar com a concentração de mercado e o que eu posso gerar de diferencial competitivo a partir do momento que eu tenho uma concentração muito grande, um risco dentro da minha cidade de uma competição e como que eu vou lidar com isso. Então, já estou vendo o pessoal chegando. Doutora Letieri, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Esteve comigo aí em Caxias do Sul, excelente. Doutora Linda, minha cliente de Curitiba, que prazer ter você aqui. Sejam muito bem-vindas. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar, para que a gente possa adentrar um pouquinho mais no tema. A Gabi, tudo bem, Gabi? Seja muito bem-vinda. Então, gente, enquanto o pessoal vai entrando, o que eu vou pedir? Que vocês pensem um pouquinho sobre essa live, que vocês reflitam muito o que vai ser falado aqui, que a gente participe dessa discussão. Vou tentar fazer uma live hoje um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais concisa, tá? Para que a gente possa aproveitar um pouquinho mais as nossas discussões aqui. E falando um pouquinho de concentração de mercado, eu falei um pouquinho sobre isso lá no curso em Caxias, a doutora Letieri estava lá para poder ver, e como que no Brasil, gente, a competitividade ela é muito grande, tanto para médicos quanto para dentistas. E essa competitividade exacerbada que a gente tem no Brasil nos leva a refletir o que a gente está fazendo dentro do nosso consultório, dentro da nossa clínica, para que a gente possa vencer a nossa competitividade. E é isso que a gente vai falar aqui hoje na nossa live. Então eu vou pedir para vocês irem para um lugar bem tranquilo dentro da casa de vocês, dentro do consultório de vocês, para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre isso. Tudo bem? Então vai no cantinho aí da sala para a gente poder discutir. E depois eu tenho uma notícia para contar para vocês aqui no final da live, que é um motivo de muito orgulho aqui para a gente da Máquina de Soluções. Tá bom? Bom, entrando um pouquinho nesse tema da competitividade de mercado, eu trouxe para vocês um slide que eu apresentei lá no curso de Caxias, a doutora Letieri vai lembrar dele bem, que é esta tabelinha. E depois eu vou pedir vocês para mandarem o e-mail de vocês aqui nos textos, aqui nos comentários. Eu vou mandar essa tabelinha para vocês poderem ver melhor na sua casa, tá? E aí vocês vão entender um pouquinho mais como que a concentração no mercado no Brasil ela é muito pesada. Então, por exemplo, eu mostrei aqui para a Letieri, que está no Rio Grande do Sul, né, Letieri? Que a concentração de dentistas no Brasil, a gente pode ver aqui, ó, concentração de dentistas no Brasil, no estado, 2,39 vezes mais do que preconiza a Organização Mundial da Saúde. O que isso quer dizer? Que tem praticamente 2,4 vezes mais dentistas no Rio Grande do Sul do que preconiza a OMS. O que a OMS diz? Que tem que ter um dentista a cada 1.500 habitantes. E deve ter um médico para cada 1.000 habitantes. E quando a gente pega a razão entre população e profissionais formados com o registro no conselho, a gente tem esses números aqui que assustam um pouquinho a realidade no Brasil, tá bom? Então, olha só, Rio Grande do Sul, que é o caso da doutora Letieri, a gente tem 2,4%, 2,4 mais dentista do que preconiza a OMS. E se a gente for pegar na capital, em Porto Alegre, quase 5% mais, 5 vezes mais. Estou falando por cento toda hora. Quase 5 vezes mais dentistas do que preconiza a OMS. Imagina a dor de cabeça que é viver num mercado altamente competitivo desse. Estou vendo aqui a doutora Charliene, chegou, né? O que eu vou pedir, doutora Charliene? Coloca aqui para mim de qual cidade é você, cidade e estado. Doutor Cláudio, seja bem-vindo.
vou falar aqui um pouquinho e também vou pedir para vocês o seguinte, falar cidade, estado e se é médico ou dentista, porque aí eu vou trazer os dados dessa tabela para mostrar para vocês o resultado. Pode ser? Coloca aqui para mim nos comentários, por gentileza, cidade, estado e se é médico ou se é dentista. Que aí eu vou mostrar para vocês aqui como que é a desproporção entre o que preconiza a OMS e o que nós temos de realidade no Brasil, dados atualizadíssimos, agora de julho, do dia 4 de julho, que eu estou trazendo para vocês aqui, tá bom? Então, por exemplo, a doutora Linda, que estava aqui, não sei se ela ainda está online, a doutora Linda é de Curitiba, no Paraná. Então, vamos ver um pouquinho sobre como está em Curitiba. Ela é dentista de Curitiba. Paraná, Curitiba, dentistas. Em Curitiba, 5,03. Ou seja, 5 vezes mais dentistas do que preconiza a OMS dentro de Curitiba. E se a gente for pegar Paraná como um todo, tá, doutora Linda? 2,53. 2 vezes e meia. Ou seja, no Paraná, nós temos 2 vezes e meia mais dentistas do que preconiza a OMS. E em Curitiba, 5 vezes mais. Ou seja, é muito mais difícil ser dentista na capital, em Curitiba, do que no estado do Paraná como um todo. E isso faz, doutora Linda, você ter uma preocupação redobrada sobre como sobreviver nessa competitividade tão pesada, né? De todo mundo é onde a gente tem mais concentração de dentistas, tá? Nós vamos falar do diferencial aqui, tudo bem? Doutora Charliene está em Araguaína, Tocantins e é médica. Então, médica do interior de Tocantins. Será que sua situação está melhor, doutora Charliene? Vamos ver? Então, vamos ver. Tocantins é o último aqui. Médicos. No interior, tá, doutora Charliene? 1,51. 1,51. Então, 1 vez e meia mais médicos do que preconiza a OMS. Então, o seu cenário é um pouquinho mais tranquilo que o da doutora Linda. Então, por exemplo, se tem 12 médicos, né? Se era para ter 12 médicos, tem 1 vez e meia. Tem 18. Então, é um pouquinho menos competitivo do que se fosse, por exemplo, dentista em Curitiba, que seria 60, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, a sua competitividade aí no interior de Tocantins também, doutora Charliene, é importante, porque tem mais médico do que precisa, né? E aí, o seguinte, como que você vai vencer a concorrência com os outros médicos aí de Araguaína, Tocantins? Nós vamos falar isso. E Palmas, que é a capital de Tocantins? Palmas, 3,4. Então, em Palmas, nós temos 3,4 vezes mais médicos do que preconiza a OMS. Então, olha como que no interior, gente, no Brasil, é mais tranquilo do que nas capitais, né? Doutor Lucas, meu primo querido, doutor Lucas, que está em Belo Horizonte, Minas Gerais. Como que está a realidade da concentração de dentistas? Lucas, que é dentista, um dentista fantástico. Ele que é dentista em Belo Horizonte. Como que está a concentração de dentistas em Belo Horizonte? Vamos ver? Minas Gerais. Belo Horizonte. Cadê? Belo Horizonte. Nós temos 2,46 vezes mais dentistas do que preconiza a OMS no estado de Minas Gerais. E nós temos 4,93 vezes mais dentistas do que preconiza a OMS em Belo Horizonte. Ou seja, Lucas, quase 5 vezes, assim como a Linda lá em Curitiba, você tem quase 5 vezes mais dentistas em Belo Horizonte do que precisa. Então imagina, você tem que vencer 4 numa disputa de 5. E isso nos torna muito mais difíceis da gente conseguir viver num mercado, como fala o Dr. Roberto Caproni, num mercado cada vez mais saturado, massificado e competitivo, tá? Então, 5 vezes mais dentistas em Curitiba, 5 vezes mais dentistas em Belo Horizonte, 1 vez e meia mais médicos
no interior de Tocantins, né? E isso aí é importante a gente entender. A Fábio. Tudo bem, Fábio? Mais uma vez você aqui na nossa live, é um prazer imenso. A Fábio que está no interior de São Paulo, não é isso, Fábio? Se eu não estou ficando doido. E também consultório odontológico, não é isso? Só me dá o ok se é isso, tá, Fábio? Se eu não errei, se é interior de São Paulo, dentista. Aí me dá o ok para eu te trazer o número de concentração de dentistas do interior de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Ana, muito bem-vinda, Diene também, grande amiga. Enquanto a Fábio me dá o ok, Letícia, e por aqui em Goiânia, fiquei curiosa. Vamos falar em Goiânia. Vou te falar de médico de dentista interior e capital, tá bom? Não, em Goiás, né, gente? Goiás, interior e capital. Em Goiás, nós temos de médicos 1,83 vezes mais médicos em Goiás do que preconiza a OMS. Em Goiânia, 5,55 vezes mais médico do que preconiza a OMS. Se a gente for pensar em dentistas, no estado, 2,35 vezes mais dentistas do que preconiza a OMS. No estado inteiro de Goiás e na capital 5,05. Então, também muito próximo de 5 vezes mais dentistas do que preconiza a OMS no estado de Goiás. Olha só a concorrência, né? Olha lá, a Fábio falou exatamente, consultório odontológico no interior de São Paulo. Então vamos lá, Fábio, o seu caso. Interior de São Paulo, 2,98 vezes mais dentistas do que preconiza a OMS, quase 3. Então, quase 3 vezes mais dentistas do que precisa no interior de São Paulo. Gente, esse número dá para assustar, não dá? Júlia chegou, Letícia, Dr. Yuri. Dr. Yuri, Bahia. Médico ou dentista, Dr. Yuri, conta aqui pra gente. Depois que eu falar um pouquinho de cada um, eu vou falar, e aí, o que eu vou fazer com esse número, né? Como que eu vou vencer essa concorrência? Só me conta aqui, Dr. Yuri, médico ou dentista, capital ou interior, para eu poder ser mais assertivo aqui e te contar. Dentista, Bahia, dentista. No interior da Bahia, no estado da Bahia como um todo, tá, Dr. Yuri? 1,18. Então, olha só, na Bahia como um todo, 1,18. Então, tá quase pau a pau. Mas quando eu vou para a capital, né, para Salvador, eu tenho 2,7 vezes mais dentistas do que preconiza a OMS. 2,7. Então, a competitividade pesada em Salvador também. Não é tão grande como a gente viu aqui em Goiânia, em Curitiba e em Belo Horizonte, que é 5, mas aqui é 2,7, também é importante. Agora, interior, pegando só o interior, 0,82. Olha só, notícia, entre aspas, boa para você, Dr. Yuri. Tem menos dentistas do que preconiza a OMS no interior da Bahia. Ou seja, um mercado menos competitivo. Então, há espaço ainda para mais dentistas, conforme a OMS, no interior da Bahia. Ô, Tobias, mas o interior da Bahia é muito grande. E se eu quiser saber esse indicador na minha cidade? Né? Na minha cidade. Aí é o seguinte, você entra no IBGE, vê qual que é a população da sua cidade, guarda esse dado. Entra no site do CFO, no seu caso, tá, Dr. Yuri, que é dentista, procura quantos dentistas registrados tem na sua cidade, ele te dá essa informação lá, de 4 de julho, e aí você pega a quantidade de dentistas dividido pelo número de habitantes e pega esse número e faz a proporção para 1.500. Aí você chega nesse número. Tendo dúvidas, me manda que eu te respondo isso depois, esse número certinho, se ficar dúvida no cálculo, tá? E, Dr. Yuri, tem uma novidade para você. Primeira vez que eu vejo você na minha live online, né, em tempo real, sem assistir depois. Depois fica até o final que eu tenho uma novidade para te contar, tá bom?
Então é o seguinte, gente, deu para entender que a competitividade no Brasil ela é pesada? Esses números em vermelho são onde tem menos de um, onde a competitividade ela é menos acirrada. Então, geralmente são médicos do interior do Brasil. Então, aí também o motivo do desespero do governo brasileiro também, de colocar mais médicos e tudo mais. Olha só como que está a lista do interior dos estados. É muito pouco médico no interior do Brasil. Agora olha a coluna do lado, que é na capital. Tá vendo? Todos azuis. Azul é acima de 2, tá? Não sei se tá dando pra ver. Gente, tá dando pra ver legal ou tá muito pequenininho? Deve estar muito pequenininho, né? Depois me fala como que tá o som, como é que tá a imagem, se tá prejudicando muito, tá? Mas olha como que no azul eu tenho muito médico por habitante. A mesma coisa os dentistas, olha só. Quase tudo azul, tá vendo? E na capital, um cenário um pouquinho mais tranquilo que médicos, mas muito vermelhinho também, tá vendo? Que conclusão que a gente tira nisso? A competitividade mais pesada está nas capitais, o que é um pouquinho de se esperar. Mas aqui eu tenho o dado, tá? O dado real. E no interior, o número tá pequeno, né, Diane? Bem pequenininho. E eu tentei ajustar mais perto. Aí o que eu vou pedir para vocês? Quem quiser receber essa tabelinha, deixa o e-mail aqui que eu vou mandar para vocês por e-mail, tá bom? Essa tabelinha. Ou então me manda pro WhatsApp, que eu mando pro WhatsApp também, né? Quem já tem meu WhatsApp. Então, olha só. Eu vou pegar o caso mais gritante que a gente tem no Brasil, que é aquele terror, né? É aqui, ó. Médicos médicos em Vitória, no Espírito Santo. É o caso mais grave de concentração de profissionais por habitante. Médicos em São Paulo, médicos em Vitória, Espírito Santo. Nós temos 11,3 vezes mais médicos. Imagina, gente, 11,3. Jogar uma pedra lá, cai uns 5 médicos. Se jogar uma pedra na árvore, né, cai uns 5 médicos. Muito médico para uma cidade que tem uma população que não é tão grande. E aí? Depois de falar tanto sobre essa tabelinha e dados reais, que é motivo do meu estudo científico que eu fiz, como sobreviver num mercado altamente competitivo? Como que eu vou sobreviver? Eu preciso ter uma estratégia muito bem alinhada de divulgação do meu negócio, tá? Uma estratégia de divulgação muito bem alinhada e também uma estratégia de gestão. Então eu tenho que ter mercado e gestão muito bem alinhado. Como que eu vou trabalhar a minha estratégia de mercado? Como você está posicionado no Google? Primeiro ponto. Como você está posicionado no Google? Eu dei um exemplo, eu estava essa semana na inauguração da clínica do Dr. Henrique Keffler, no interior do Mato Grosso, lá em Tangará da Serra. Eu falei isso para ele: olha, você é urologista. Urologia é uma especialidade da medicina que o boca a boca é muito difícil, né? Porque homem geralmente não comenta com outro homem assim: olha, tem um urologista aqui que eu vou toda vez e é muito bacana. Urologia não dá para fazer isso. Estética dá. E aí, como sobreviver num mercado assim altamente competitivo e que não tenho nem boca a boca? Aí eu falei com o Dr. Henrique. Posicionamento no Google é a chave. E aí eu mostrei para ele. Joga aí, Dr. Henrique, urologista Tangará da Serra. Ele apareceu em terceiro na lista do Google. E aí, que número você apresenta? Julgando a sua especialidade, o nome da sua cidade. Né? Doutor Yuri, se você julgar aí, ó, dentista e o nome da sua cidade, que local, que posição você está no Google. E aprendi com meu amigo Haroldo que 98% das pessoas que jogam no Google clicam nos 3 primeiros. 80% nos 2 primeiros. Então, olha só. Se você não estiver entre os 2 primeiros, dificilmente o cliente vai te ligar. E aí? Você tem que ter uma estratégia de Google. Investir em Google.
E além disso, para investir no Google, tem que ter um site bacana. Além de ter um site bacana e uma estratégia de Google, você tem que ter uma estratégia de redes sociais. Você tem que estar no Instagram, tem que estar no Facebook. Né? Me conta aqui, qual de vocês está ativamente fazendo estratégias de Google, estratégia de Instagram e de Facebook? Me conta. Põe a mãozinha para cima aí quem faz. Quero saber quem está fazendo. Né? E além disso, o que acontece? A gente tem também todo este público que faz exatamente essa rota. Joga no Google, do Google vai para redes sociais, vai para Instagram e Facebook, e aí vai para a ligação. Ou vai ligar para sua clínica, ou vai mandar um WhatsApp. Tá? Você usa o WhatsApp na sua clínica? Eu vivo falando isso aqui nas lives nossas. Você tem que ter o WhatsApp Business, né? Doutora Letieri tem, né, doutora Letieri? Nós falamos muito aí do seu caso durante o nosso curso de Caxias, o workshop que eu dei lá. E olha só, gente, que bacana. Você vai resolver os seus problemas de disputa de mercado, primeiro divulgando melhor nas redes sociais, tendo uma estratégia de Google, uma estratégia de Instagram e Facebook, e principalmente uma estratégia de WhatsApp. Quem de vocês aqui já utiliza o WhatsApp Business com mensagens padronizadas, tudo isso muito bem desenhado, divulgando a clínica de vocês, confirmando consulta para o WhatsApp, relacionando com clientes por WhatsApp? Vocês têm isso? Isso é importante, é uma importante ferramenta de gestão. A nossa secretária hoje, gente, não pode ficar mais atrás do balcão esperando o telefone tocar e abrindo porta para cliente, não. A nossa secretária tem que fazer muito mais coisa. Né? A nossa secretária precisa de uma atenção muito mais bem trabalhada. A nossa secretária tem que ser estratégica dentro da nossa clínica. A nossa secretária tem que atender o telefone e abrir porta, sim, mas além disso, ela tem que estar o tempo inteiro de olho se um cliente seu fez algum comentário no Instagram, se deixou algum comentário no Facebook, se deixou algum comentário no WhatsApp. E quando o cliente seu manda um WhatsApp, manda um Instagram, um Facebook, ou te liga, a sua secretária tem que abraçar o cliente. A sua secretária tem que acolher o cliente. Não é mesmo? Então, esse acolhimento, ele é muito importante, tá? Então, olha só, estratégia de mercado para vencer a concorrência. Na estratégia de mercado, você tem que ter um Google Ads, você tem que estar entre os primeiros da sua especialidade na sua região. Tem que estar. Se você não estiver no Google entre os primeiros da sua cidade, você está perdendo dinheiro, tá bom? Eu tenho um caso interessante de uma cliente minha de São Paulo que investe pesado no Google. É 10 mil reais por mês que ela coloca lá no Google. Mas está com a clínica dela abarrotada de cliente. Isso é muito bom, tá? Ana Monteiro... Ana Montem, né? Eu não sei o nome inteiro. Tudo bem, Ana? Seja muito bem-vinda. Ana Carla, Débora Bagatini, sejam muito bem-vindas. Né? Amanda... seja muito bem-vinda também, a Laura. A Laura é de casa, né? A Laura é minha esposa, né? Então está aí, linda, maravilhosa. Bom, gente, então olha só. Se eu tenho um mercado altamente competitivo, eu tenho que investir em Google para me posicionar melhor nas redes sociais. Investir em Google. Aí eu tenho que investir em Instagram e Facebook para gerar prova social, para o meu cliente ver ali no meu Instagram, no meu Facebook, que eu sou real. É a mesma coisa. A máquina de soluções poderia ter um site lindo e estar bem posicionado no Google. O que vocês iam fazer? Não, deixa eu ver se esse tal de Tobias fala muita porcaria ou não. Se o que ele fala é sensato ou não. Aí vocês vêm para o Instagram. Eu recebo muita mensagem no Instagram. Eu vejo muita gente assistindo minhas lives, vendo meus stories, relacionando comigo, querendo saber mais informação. Ou seja, é prova social. As pessoas querem saber se o conhecimento que eu tenho está condizente com o que a pessoa busca. E o seu cliente é a mesma coisa. O seu cliente quer saber se você tem a competência necessária para ajudá-lo, como médico, como dentista. Não é verdade? Então, posicionamento no Google já diz muita coisa. E nas redes sociais também. E é assim que a gente vence a concorrência.
não é mesmo? É aquilo que eu falei para o Dr. Henrique Keffler lá em Tangará da Serra essa semana. Ele está em terceiro no Google. Só que o primeiro e o segundo são pessoas que não têm atividades nas redes sociais. Eles só estão em primeiro e segundo porque eles estão há muitos anos na cidade e ele há menos tempo. Ou seja, se ele investir um recurso pequeno em Google e redes sociais, rapidamente ele passa esses dois. E aí ele vai ser o primeiro da lista. E aí ele vai ganhar muito mais cliente. Tá? Mas não adianta nada eu captar os clientes nas redes sociais e no Google se quando chega na parte da gestão, a minha secretária joga tudo por água abaixo. Se ao invés de eu ter uma recepcionista, eu tenho uma decepcionista. Não é isso? Se ao invés de eu ter uma recepcionista que vai pegar esse cliente que eu trabalhei ele na rede social e vai conseguir o agendamento e vai conseguir cativar o cliente, chega dentro da minha gestão e joga tudo por água abaixo. Então, gente, é uma engrenagem. Eu tenho que ter atividades muito bem desenhadas de estratégia de captação de mercado, com Google e com redes sociais e boca a boca positivo. E na parte da gestão, eu preciso ter uma secretária que realmente converta esses leads, converta esses interessados em clientes aqui na clínica. Esse é o grande foco. E aí eu vou trazer esses clientes para cá. Eu vou trazer esses clientes com muito carinho para dentro do meu consultório e vou fazer um atendimento fantástico dentro do que eu chamo de fluxo Y, para que eu agregue mais valor no meu atendimento e eu feche orçamentos cada vez maiores. E assim eu vou tendo sucesso. Entendeu? Então, gente, dúvidas? Me contem aqui. Eu expliquei de maneira geral como que a concentração de mercado ela é perversa no Brasil e como que a gente tem que fazer estratégias de divulgação assertivas alinhadas com estratégias de gestão, melhorando minha captação, melhorando o meu relacionamento entre secretária e o meu corpo clínico, melhorando o meu cliente dentro da minha clínica. E isso tem que fazer sentido. O cliente tem que se sentir reencantado desde o momento que ele clicou no link lá no Google até o momento que acabou o tratamento dele. Então, gente, faz sentido? Olá, doutora Cássia, chegou aí no finalzinho da nossa live. Queria saber de vocês, faz sentido, gente, isso que eu falei? Quem concorda com o que eu tô falando, levanta a mãozinha. Só para eu ter uma ideia se eu não tô muito louco, né? Se essa concentração... Não, Tobias, a concentração é assim, mas não precisa desse desespero todo. Me conta aqui. Quem concorda comigo, dá um tchauzinho. Só para eu saber se o que eu tô falando faz sentido para vocês. Se você não concorda, escreve aqui para mim por que você acha que não. Olha, Tobias, eu não acho que Google e redes sociais vai funcionar para mim. Me contem aqui, qual que é a opinião de vocês, tá bom? Aí, ó, Fábio concordou, Dr. Clauber também, em Jaguapitã, né, Dr. Clauber? Doutora Letieri também, a Diene, isso aí. Alguém contra? Fale agora o cálice para sempre. Não? Tudo tranquilo? Então, gente, Dr. Rubens, chegou no finalzinho, Dr. Rubens, mas não perca, tá? A live hoje foi mais curtinha, de meia hora, depois assista lá ela inteira, que vai ser interessante para você. A gente falando sobre concentração de mercado, tá bom? Doutora Charliene também concordou, doutora Linda. Então, gente, parece que todos concordaram, né? Ou seja, você precisa focar em estratégias de divulgação da sua clínica e em estratégias de acolhimento dentro do seu consultório, da sua clínica. Isso tem que estar alinhado. Não adianta você vai fazer uma divulgação muito top nas redes sociais se o cliente chega na sua clínica e não se sente bem atendido. Você vai perder esse cliente da mesma forma. Também não adianta você fazer um atendimento show na sua clínica se não vem cliente. Então, entendeu o que tem que casar para vencer essa concorrência pesada e absurda que a gente tem no Brasil? Né? Então, eu falei de dado de cada cidade, de cada estado. E como que está no Brasil como um todo? Só para a gente ter uma ideia. Até para quem entrou depois. No Brasil, nós temos 2 vezes mais médicos, 2,09, 2 vezes mais médicos no interior dos estados do que preconiza a OMS, sendo que 4,84 vezes mais médicos nas capitais do que no interior e 1,22 mais médicos no interior do que preconiza a OMS.
E na odontologia, nós temos 2,17 vezes mais dentistas no Brasil do que preconiza a OMS, no geral, sendo que 3,67 vezes mais nas capitais do que preconiza a OMS e 1,71 vezes mais no interior dos estados do que preconiza a OMS. Tudo bem? Gente, eu sou mais lento para ler essa tabela porque vocês estão vendo na sequência certa. Eu vejo invertido, tá? Então eu tenho que ler os números invertidos. Mas é isso. Então, dessa forma, gente, eu tentei passar para vocês como o mercado de médicos e dentistas no Brasil é altamente competitivo. Não tem nada, nem no interior, nem na capital, nem médico, nem dentista, valores abaixo do que preconiza a OMS. E nas capitais ainda mais perverso. É isso que eu quero que vocês guardem dessa conversa minha e que para você sobreviver num mercado tão massificado, saturado e competitivo, você precisa de estratégias de gestão em mercado. Você precisa elaborar estratégias de Google, Facebook, Instagram e WhatsApp e você precisa ter na sua equipe um acolhimento adequado para os seus clientes. Tudo bem? Esse era o recado que eu tinha para hoje. Em cima do conhecimento aqui disso, e dar uma notícia para vocês, que o nosso Masterclass Clínica Lucrativa, que para quem já segue a gente há mais tempo aí, sabe que é o curso que eu estou dando Brasil afora sobre como melhorar a lucratividade da sua clínica, melhorando isso, melhorando a sua gestão, sabendo o passo a passo do seu cliente, como identificar o lucro por hora de cada procedimento para ser estratégico, como trabalhar menos e ganhar mais para a sua realidade. Tudo bem? Então este curso, gente, está imperdível, está sendo feito com muito carinho. E vamos ver quais cidades que nós vamos ter esse curso? Olha só. E aqui ficou meio pequenininho, mas nós temos dia 3 de agosto em Belo Horizonte, o nosso curso Clínica Lucrativa. E olha só, últimas 10 vagas, tá? Então, numa turma, só tem mais 10 vagas para o curso do dia 3 de agosto. Então, 3 de agosto, quem é de Belo Horizonte e região, já estou avisando, só faltam 10 vagas. Então, provavelmente, se deixar para semana que vem, já não compra, tá bom? E é no www.simpla.com.br/máquina de soluções. Próximo curso, depois de Belo Horizonte, Tobias, tem aonde? Nós teremos 14 de setembro em Brasília. Então, nosso próximo curso, 14 de setembro em Brasília, nós teremos esse curso. Esse já está mais tranquilo, ainda tem bastante vaga, mas também no simpla.com.br/máquina de soluções você vai ter acesso à nossa agenda. Então, 3 de agosto em Belo Horizonte, 14 de setembro em Brasília. Terceiro curso, 19 de outubro, Balneário Camboriú. Lucas, você aí, ó, 19 de outubro, Balneário Camboriú, hein? Quero você lá, tá bom? Depois, cadê? 9 de novembro, Salvador, aí ó, Dr. Yuri. Estarei em Salvador, dia 9 de novembro, tá bom? O link é o mesmo, www.simpla.com.br/máquina de soluções. E para finalizar o ano, falta a região norte, né? Nós temos dia 30 de novembro, Manaus. 30 de novembro, nós fechamos o ano em Manaus, num curso sensacional, preparado com muito carinho, um dia inteiro, sem enrolação, direto ao ponto, mostrando para vocês como tornar a clínica de vocês mais lucrativa, no nosso Masterclass Clínica Lucrativa, tá bom? Então, deixar aqui meus contatos, que vocês já sabem, meu WhatsApp pessoal, 99610-9777, DDD 31, meu Instagram, @TobiasKifuri, que vocês já sabem. Tudo bem, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Quem gostou, dá um ok, ficou tranquilo, a informação chegou, entenderam? Tem alguma dúvida? Deixa um recadinho aqui para mim. E queria agradecer muito a presença de vocês aqui e contem com a gente aí no nosso Masterclass Clínica Lucrativa, como que você pode potencializar o resultado da sua clínica e ter mais qualidade de vida, tendo mais tempo para você e para sua família e uma gestão da clínica potencializada, na qual você vai aprender a diagnosticar os problemas do seu negócio, vai aprender
como melhorar o seu fluxo Y, melhorar os seus processos e, por último, como você vai utilizar o cálculo de Weynes para entender a lucratividade e ganhar dinheiro fazendo o que ama. Tudo bem? Gente, um abraço para vocês, a Fábio que está sempre aqui presente, Dr. Clauber, nosso cliente também, um carinho muito grande, doutora Linda aí diretamente de Curitiba, muito obrigado, participou do começo ao final, Iranete, muito bom te ver também, chegou no finalzinho, Iranete? Não vai perder, assim que acabar aqui a transmissão, eu vou encerrar e vou disponibilizar por 24 horas no Instagram, então você assista desde o começo para você entender um pouquinho sobre a concentração de mercado, tá bom? E o restante do pessoal também que estiver online, muito obrigado, foi um prazer ter vocês aqui, né, doutora Charliene, ok? Gente, um abração, espero que tenha sido meia horinha aí de conhecimento para vocês, tá bom? Um abração para vocês e essa live foi feita com muito carinho para vocês e espero vocês na próxima semana. Na próxima semana eu estarei em Vitória, até porque a concentração lá tá pesada, né, então tem que dar uma força lá. Eu ainda não sei se eu vou fazer a transmissão ao vivo lá de Vitória ou se eu vou mudar o dia por causa dessa viagem minha, tá bom? Mas mantenho vocês informados. Gente, um abração, um beijo no coração e tenham uma excelente noite de quinta-feira, uma sexta e um final de semana aí de sucesso, tá bom? Beijão para vocês, um abraço, fiquem com Deus.